Eu quero saudar a todos os nossos irmãos, aqueles que nos veem pelos nossos canais abertos, TV em todo o Brasil, ou mesmo aqueles que nos veem pela Sky, canal 87, 587, ou até aqueles que também nos veem nas nossas plataformas no YouTube. Irmãos nossos da Igreja Cristã Maranata, irmãos nossos de outras igrejas, servos de Deus, que também participam dos nossos programas, todos são bem-vindos, não é? Oram por nós e nós somos gratos a esses irmãos também, a todos a parte do Senhor. Estamos novamente com o nosso programa, o Ministério é Maior que a Vida, aqui com os nossos pastores aqui. Pastor Francisco Damiani. A paz do Senhor, queridos. Guilherme. A paz do Senhor, meus irmãos. Nós, então, é bom lembrar aos irmãos que esse nosso programa é um programa onde nós não somos professores, né? Não, nada disso. Nós somos, como se assim, participantes de uma obra e nós recebemos informações, aprendemos com os nossos irmãos, com os nossos companheiros, porque a obra nós aprendemos é corpo, que nós estamos falando aqui. Então nós estamos compartilhando as nossas experiências com os irmãos, dividindo as nossas experiências e até outros irmãos podem participar conosco, mandar, né, os seus contatos, as suas observações. Então nós estamos falando sobre a igreja, falando sobre a doença, a enfermidade do corpo, a igreja pode adoecer, e nós falamos no programa passado das doenças, de como você vê a igreja está doente, você faz o diagnóstico. E hoje nós vamos dar continuidade falando sobre o tratamento, né? Você identificou que está doente, você tem que partir para o tratamento. Francisco, eu começo com você. Qual a primeira... você como médico espiritual, aí o médico, como pastor, você viu sua igreja, então você vai detectar o problema da igreja. O que você procura ver inicialmente? Muito bom essa colocação, médico espiritual, né? Isso mesmo, nós somos pastores e como você já falou aí no início, né? Hoje a nossa colocação aqui é do tratamento desse corpo doente, né? Então, Amadeu, uma das coisas que nós temos que verificar, eu colocaria o seguinte, é a alimentação do rebanho. Como é que esse rebanho ele está sendo alimentado? O nosso programa fala de ministério, então cabe ao ministério levar o rebanho para estar bem alimentado. O Salmo 23, né, nos diz isso, né? Deitar-me fazem verdes pastos, que é o alimento, né? E guia-me mansamente às águas tranquilas. Então, como é que está essa alimentação? Essa alimentação, ela está sendo bem colocada, está havendo alimento no culto, a igreja está sendo sustentada, né? Porque a igreja bem alimentada, ela está fortalecida, ela vai para a caminhada, ela vai para a madrugada, ela vem nos cultos, ela consegue, né? No pronto, só você vai continuar. Perfeito. Quando você chega no hospital, interna o doente, que você faz aquela folha de medicação do doente, o primeiro item é dieta. Entendeu? O primeiro item, botou umzinho, tá, dieta. Aí o tipo de dieta para aquele doente. Ele é hipertenso, a dieta é hipossódica, ele tem um problema renal, você vai ter que ter um controle de proteína e tal, aquela coisa toda. Então, você tem uma dieta balanceada para aquele doente. Vai, continua. Exatamente. E a alimentação é muito importante nisso, né? Até porque a igreja como corpo, ela está num caminho. E ninguém caminha desnutrido, sem alimentação, sem a porção ideal, né, para que ele possa dar continuidade. Então, citamos aqui um exemplo que isso cabe ao ministério. O pastor tem que ver o que está sendo trazido, né? Há uma preocupação, né, muito grande, a gente vê nos seminários, né, a mensagem está sendo trazida. Então, aí você acha que tem, porque muitas vezes
o nosso companheiro aqui de bancada, muitas vezes você tem o entendimento errado de que você tem um alimento melhor. Não é. O alimento melhor é aquele que vem da eternidade. O alimento melhor é aquele que o Senhor está nos dando para esse momento, né? É aquilo que o pastor Amadeu falou. Você está ali, você tem qual é a dieta? Qual é o momento agora? Qual é a necessidade? Então o pastor ele tem que ser muito sensível a isso. Ele tem que estar atento a isso, né? Porque há uma necessidade do rebanho. E da parte do Senhor nunca tem faltado esse alimento. Esse alimento não é branda, né? A dieta é branda. Isso. Hoje o alimento é suave, é brando. Entendeu? Você tem que ter como é que é o tempero e tal. Não, exatamente. Continua. Você tem que ter essa sensibilidade, né? Então, existe dentro da igreja, aquilo que nós já falamos aqui, que é a questão do culto. Como é que vai ser o culto hoje? Então, o culto, por isso que o culto é profético, porque o Senhor, ele sabe da necessidade do rebanho, daqueles que estão ali naquele momento ali dentro da igreja. Então, não é a minha mensagem, mas é aquilo que o Senhor tem, é o alimento que vem do Senhor. É o alimento que o Senhor tem ali. E esse alimento, ele é poderoso. No episódio passado, nós citamos aqui o caso de Elias, né, que estava fraco e tudo, mas com a força daquela comida, o texto diz assim, ó, levantou-se, pois, 1 Reis 19:8, levantou-se, pois, e comeu e bebeu, e com a força daquela comida, ele caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, monte de Deus. Então, é isso que a igreja precisa, é uma comida, é um alimento, né, porque a pessoa desnutrida, ela vai virar alvo de enfermidades, de ataques, né? de coisas que gera a fraqueza, que gera a doença. E a palavra diz que alguns até não conseguem mais ficar de pé, morre, porque a doença ela pode trazer a morte também, né? Então, Amadeu, eu colocaria dessa forma aqui, a necessidade da alimentação. A alimentação acho que isso é muito importante. Para os pastores, os obreiros e tal, a igreja, ela tem uma dificuldade, você precisa primeiro avaliar como é que está o nível do alimento espiritual, como é que está o nível da palavra, da mensagem, dos cultos, entendeu? Porque, entendeu? Se você vai para frente, não tem nada para dizer, você vai lá outro dia, daqui a igreja vai enfraquecendo. Vai enfraquecendo. Espiritualmente, não há uma palavra revelada, não há uma palavra de graça, quer dizer, não há alimento espiritual. A igreja enfraquece, entendeu? E esse é um detalhe, entendeu? O que está acontecendo? E às vezes, até o próprio rebanho sente isso, entendeu? E ele começa... Outra coisa que também é da doença, às vezes o rebanho, essa comida não está boa, eu não estou comendo porque a comida não está boa. Exatamente. Você está muito temperada, está apimentada e tal, o negócio está me fazendo mal e tal. O corpo é sábio, né? O corpo é um laboratório, né? Ele agora, vai processando. Exatamente, eu acho que isso é muito, a alimentação é muito importante. Você diz, quando você chega no hospital, está doente, primeira coisa, primeiro item lá, é o tipo de alimentação, a dieta que vai ser dada, uma dieta branda, uma dieta assim, uma dieta hipossódica, diminuir o sódio por causa a pressão está alta, é um controle mais de uma doença cardíaca ou renal, enfim, tá, a alimentação. Então, você percebe, a alimentação, isso é fundamental para os irmãos, então é espiritual. Agora, há outros problemas que podem também, e eu vou passar para você, Guilherme, há outros problemas que às vezes surgem dentro da igreja, né? Porque não são só... Às vezes não é o problema da alimentação, é um outro problema, uma doença que surgiu, uma contaminação, alguma coisa. Você detectou, né? No encontro no programa passado nós falamos, às vezes há um problema aqui no grupo de louvor, ele falou, senhoras, aquela coisa toda. Então, não é alimentação, mas surgiu um problema na vida da igreja. Como é que você conduz o tratamento? Então, pastor Amadeu, como o pastor Francisco falou, eu queria ler um versículo aqui e eu vou fazer uma colocação para chegar na sua pergunta. Em Atos capítulo 2, verso 46, diz assim, e perseverando unânimes todos os dias no templo
e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. 47. Louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Ou seja, tem dois fatores que são importantíssimos de serem observados para você detectar se uma igreja está doente ou não. E você detecta no início. O primeiro é a frequência. E o segundo é o crescimento. São coisas que são fundamentais. Porque aqui diz assim, perseverando unânimes todos os dias no templo. Ou seja, nós não estamos falando aqui daqueles que não têm, que têm suas demandas, como estudo, trabalho. Estamos falando daqueles que podem estar e não estão. Isso é um fator que precisa ser observado. E também o crescimento da igreja, porque a Bíblia diz que o Espírito Santo acrescentava todos os dias aqueles que haviam de se salvar. Então, se isso não está acontecendo na minha igreja, então o que eu vou fazer? Eu vou buscar aonde está o problema e aí, além do alimento, nós vamos entrar com os outros remédios. Às vezes a igreja está passando por um momento em que se precisa usar os recursos da graça. Então, nós vamos fazer o quê? É uma consagração? Nós vamos jejuar. Às vezes um remédio só resolve, que é um dia só, é um jejum. O Senhor revelou, vamos fazer o jejum. Mas às vezes o Senhor fala assim, não, eu quero uma semana de madrugada, depois é uma vigília, depois... Então, são esses os remédios que nós temos para o tratamento de sintomas, de enfermidades que são espirituais. São as armas que o Senhor nos ensinou que são espirituais. Ou seja, nós temos disponíveis os recursos da graça para que, dessa forma, o corpo fique saudável. Os remédios que nós usamos. Olha só, o Guilherme, vamos fazer aqui uma coisa interessante que é importante. Por exemplo, às vezes, você tem um problema na igreja e você, o senhor diz, o problema é esse aqui. Aí você diz, qual o tratamento? Então, como você falou, os meios de graça. Vamos usar o quê? Vamos usar oração? Vamos usar oração, tá? Mas o que é Não, a igreja hoje vai fazer uma oração por isso, tal. Há remédio que você pode usar dose única, né? Sim. Normalmente, não. Normalmente você, via de regra, você faz... Estende um pouquinho, né? Estende, tal. Então você diz assim, não, a igreja vai fazer um período de oração. Uma semana orando, pela madrugada, vamos supor. Há um problema na igreja, uma necessidade. Aí você vai uma semana de madrugada, que é o remédio. O nosso antibiótico lá, tá. Uma infecção qualquer. Aí o senhor diz, não, olha só a madrugada o assunto está um pouquinho mais grave. Então você vai fazer uma semana de madrugada e a igreja vai fazer também uma semana de jejum até as 9. Então você tem uma semana de madrugada até as 9. Tem dois remédios diferentes para a mesma necessidade. Mesma necessidade, claro. Né? Isso aí. E você pode associar dois antibióticos, por exemplo. Você tem uma doença gástrica, você precisa fazer está com a úlcera, você vai ter que fazer uma medicação ali de 30 dias para cicatrizar aquela úlcera, mas ele também está com dor. Então você tem que, além de você usar a medicação para a cicatrização da úlcera, você vai ter que usar também um antiespasmódico lá para evitar que ele tenha cólica, dor, alguma coisa. Tal. Então você usou 2, né? Mas às vezes ele tem a úlcera, está com dor, mas ele também tem uma bactéria. Então você vai ter que colocar um antibióticozinho para poder matar aquela bactéria. Então você está usando 3, né? Então cada grau... A igreja é a mesma coisa. Você tem que às vezes associa a madrugada com o jejum, põe a igreja de Jesus para orar de 15 em 15 minutos. 24 horas. 24 horas, né? Então isso é
é uma coisa que a gente faz normalmente na vida da igreja, que você o tratamento e trata, né? Quer dizer, e há uma operação notável do Espírito Santo nisso. Isso separa, Francisco, o que é o corpo vivo. Exatamente. A necessidade do cuidado, porque o corpo é vivo. Está vivo. Você tem que ter Está vivo, ele adoece, pô. O pastor já tem que saber, eu estou lidando com um corpo vivo, não estou lidando com uma organização. A igreja não é organização, é um corpo vivo. E aquela enfermidade ali, ela tem que ser sanada. Agora, eu vendo vocês falando aqui, eu me lembrei, há casos de enfermidade que elas são setorizadas. Às vezes é uma pessoa, às vezes é um membro. Ótimo, boa pergunta, quero chegar nisso. Olha só, vamos lá. Aí é que está a coisa para a gente discutir agora. Deus usa coisas incríveis, né? Mas veja uma coisa. Você tem doenças que a gente em medicina diz assim, tratamento conservador, né? Tratamento clínico conservador, clínico, né? Tal. Mas há doenças que, às vezes, você vai ter que intervir. Chamada por uma intervenção cirúrgica, por exemplo. Aí, a coisa já é mais agressiva, né? Mais difícil. O corpo tem uma resistência, você vai ter que fazer a coisa, às vezes tem que fazer uma anestesia, né, geral e tal. Há um período de convalescência do corpo todo, mas tem que fazer. Por exemplo, o doente teve uma apendicite. Não tem jeito, porque não adianta que você não vai antibiótico, não vai resolver. É cirúrgico, né? É cirúrgico, você vai ter que tirar o apêndice lá e fazer e tal. Vai ser um período de convalescência, o corpo vai sentir um pouquinho, mas tem que ser feito. Por quê? Senão aquilo ali vai desenvolver, você vai ter uma fístula lá para a cavidade abdominal, vai haver uma infecção grave, uma sepse, daqui a pouco o doente está morto. Mata o corpo. Então, às vezes, na igreja, estou pegando o gancho da sua pergunta. Às vezes é uma necessidade individual. É individual, dependendo da necessidade individual, para poder você preservar todo o corpo. Aí, às vezes, tem que ter uma intervenção dolorosa. E essa sensibilidade está com o ministério. O ministério, ele não pode se ele é tal coisa. Porque a negligência médica, né, olha só. Quanto mais tempo você demora... Exatamente. Você tem que, nos casos cirúrgicos, a demora é um fator, às vezes, complicante. O caso cirúrgico não adianta. Os quadros clínicos, às vezes, você pode postergar. Mas os casos cirúrgicos, não. Você tem que intervir. Quanto mais você demora, maior é o risco que você causa ao doente. Entendeu? Então, essa observação sua é muito importante. É por isso que o pastor tem que estar atento. Ele não pode, às vezes, vai agredir o corpo, e tal, e o doente vai complicando, entendeu? Aí é muito... Isso E às vezes a gente tem isso, né, no nosso meio, né? Mas assim, em tudo a gente vê que o Senhor sempre dá a solução, né? Às vezes uma pessoa ali está isolada, mas às vezes uma palavra, às vezes né? Mas há casos que você tem que... Exatamente, há casos, vamos dizer assim, individualizados que são fáceis. Você pode até fazer um tratamento conservador. Há outros que não tem jeito. Mas isso aí tudo... É por isso que nós estamos falando para pastores, porque o que acontece conosco? Nós não temos uma formação acadêmica. A nossa formação é espiritual. Exatamente. Então, o que nós vivemos na vida do rebanho é isso. Eu lembrei de uma experiência, pastor Amadeu. Eu sou mais novo aqui, né? E eu precisava tratar um assunto
Era até um afastamento de uma função. E eu estava meio reticente, orando ao Senhor para tratar esse assunto, essa demanda. E aí eu fui pro joelho, levantei 3 horas da manhã, clamei, falei assim: Senhor, tem misericórdia, o Senhor tem poder para mudar, o Senhor tem poder para transformar o entendimento da pessoa. Eu sei que o Senhor já deu sinais, tudo, mas me dá como eu vou agir? Qual vai ser a intervenção? É medicamentosa? É cirúrgica? Aí eu falei com o Senhor assim, clamei ao Senhor e abri a palavra, né? Aí o Senhor disse para mim assim, Jeremias capítulo 7, verso 16. Tu, pois, não ores por este povo, nem levantes por ele clamor ou oração, não me importunes, porque eu não te ouvirei. Ou seja, era hora de agir, era cirúrgico. Tinha jeito. A decisão estava tomada. Há 2 coisas, Guilherme. É claro que isso é uma coisa que você não vai criar regras. Não, claro, né? Cada caso é um caso, né? Caso é um caso. Mas há certas situações que são difíceis de contornar, né? Às vezes são muito difíceis. Porque você coloca em risco todo o rebanho, aí toda a igreja, né? Surgiu o problema, aí não tem jeito, aí você tem que agir. Não tem como. O pastor, nessa hora, ele tem que saber que dentro quando ele foi chamado para o ministério, o Senhor também colocou ele para agir, né? Para proteger o corpo, né? Então, o pastor, por isso que o ministério é maior que a vida. O pastor, ele tem que estar... Exatamente, ele tem que lutar pela vida. E alguns não entendem isso e acham que é fácil você tomar uma decisão dessa, você como pastor, e às vezes, muitas vezes, dói mais em nós do que naqueles que você está fazendo a intervenção, porque não é isso a vontade do pastor, mas nós estamos aqui diante de um ministério que não é nosso, que é algo que o Senhor confiou a nós. Então nós vamos fazer por amor ao Senhor e aquilo que o Espírito Santo você tem tal coisa, você tem aqui, você tem o seguinte, você tem um corpo, né? A igreja é um corpo de Cristo. Então, você tem uma dificuldade. Tem que tratar. Entendeu? Uma das coisas que nós vamos, nos programas talvez próximos, que você está atento, porque há um mundo em volta, entendeu? A igreja, ela é um corpo que habita num ambiente contaminado. Totalmente hostil. E veja só, até no programa, nós estamos encerrando, nós falamos no seminário, a vida é uma luta incessante contra a morte. Mas nós vamos falar desse assunto, Guilherme e Francisco. Nós estamos encerrando, está em cima da hora. No nosso próximo programa, nós vamos voltar a abordar esse assunto principalmente sobre quais os motivos, o que leva o corpo a adoecer, o que em volta faz isso aí. Tem muita coisa na carta de Judas para a gente ver sobre isso aí. Mas nós vamos ver isso no nosso próximo programa. Francisco, a paz do Senhor, Pai do Senhor. Guilherme, a paz do Senhor, meus irmãos. A paz do Senhor a todos. Até o nosso próximo programa.